Prof, ficou colado, mas tu viu, né? Eu te mandei foto. Olha só, pessoal, então a prof compartilhou aqui a tela com vocês da nossa atividade, né, da apostila, página 55, e para vocês colarem ali as imagens, né, com as palavras que tem o som do H, né, onde o H não representa o som, tá? Aí vocês tinham esses espaços aqui, ó, para colar, né? Em cada uma dessas bolinhas aqui, desse círculozinho com H, vocês tinham que colar as imagens. Isso ali, ó, a Giovana está mostrando ali, ó, muito bem. Então, as palavrinhas que vocês... Vai lá, Gi, pode ler para a prof quais as palavrinhas que deveriam estar coladas ali. Que vocês colaram. Era, herói, helicóptero, homem, horta, hipopótamo, hiena, hélice, hospital, horizonte, harpa e hora. Muito bem. Então, todos esses espaços aqui, ó. Todo mundo encontrou essas prof. palavrinhas? Oi? Ô, prof, tu pode ir falando devagarzinho para mim ver qual que falta, para mim conseguir escrever, porque eu não lembro. Tá. Então, ó, herói, homem, horta, desculpa, helicóptero, harpa, hélice, hipopótamo, horizonte, horas, hospital, hiena. É horizonte o que faltou. Era horizonte, hiena e era. Muito bem. Então, nesses espaços, aqui em cima também tem os nomezinhos. Lá na outra página, que era texto de opinião que vocês tinham que ler, né? Definição do termo consumo consciente é bem ampla, informe-se. Aí aqui vocês têm o título, aqui o subtítulo, né? Nessa parte aqui o subtítulo, e aqui embaixo vocês têm o texto. Então, vocês tinham que ler esse texto de opinião, que ele vai até a página 57. Opa, ali a prof passou demais. Até a página 57. Nessa página 57, vocês tinham que fazer a interpretação, que era da número 2 até a número 6. Então, a pergunta da número 2 fazia o seguinte, ó. O texto que você leu noticia um fato sobre os consumidores conscientes, descreve acontecimentos que levam ao consumo consciente ou apresenta uma opinião sobre o consumo consciente? Qual que vocês assinalaram? Notícia ou fato sobre o consumo. Descreve o acontecimento que levam ao consumo consciente. Não Também. descreve. Ali faz o quê? Prof, posso falar? Posso falar, prof? Posso falar, prof? Pode, fala, José. Apresenta uma opinião sobre consumo consciente? Isso mesmo, está apresentando. Nesse texto nós temos uma informação, está apresentando uma opinião, né? Olha lá, opa, ali passou. Apresenta uma opinião sobre o fato consciente, um fato de consumo, né? Na 3, desculpa, vocês têm ali, que a prof vai colocar aqui um pouquinho para cima, vocês têm o segundo texto, segundo o texto, a expressão consumo consciente. Consumo consciente ali está destacado. Então, vocês têm que assinalar uma das 3 opções. Qual que assinalou? Elô, qual que você assinalou? A última. A última. Pode ler, Elô, tá certo. Tem ampla significação, apresentado diferentes definições. Isso mesmo. Aí, a número 4. Quem é o autor do texto? Eu posso falar o meu? Pode. Não é o autor, é o nome do negócio. Ministério do Meio. Isso mesmo. Ali, ó, não tem uma menção do autor, né? Não há uma menção, né? Não informa. Só fala que é um termo de consumo de definição. Então, não fala sobre o nome do autor ali. Deixa a prof colocar essa página aqui
para compartilhar aqui, para ficar maior para a gente. Então, ali não apresenta o autor, né? Não faz uma menção sobre o autor. Depois vocês têm na número 4, assim fica melhor, né? Sim. Ó, deixa eu só carregar aqui que daí já vai aparecer, tá? Então, aqui não faz uma menção, né, a um autor específico. E na 5, onde o texto foi publicado? No site? Isso mesmo, o site do governo, né? Muito bem, do governo federal. Depois vocês têm a número 6. Diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma opinião não somente... Deixa só para eu colocar ali. Não somente... Aparece tudo. Não somente do autor, mas do governo do Brasil? Sim ou não? Sim, ali já tinha aparecido, né? A prof já tinha mostrado ali. Então, somente a palavrinha sim. Na outra página, vocês têm a número 7, lá na página 58. O José, pode ler para a prof? 7. O título do texto, além de indicar a ideia a ser definida pela entidade, faz um apelo ao leitor. Que apelo é esse? Qual a sua resposta, José? Apelo sobre consumo consciente? Isso mesmo, né? Ele faz um apelo para que todos, né? Ó, já lá no título, lá no início, né? Para que todos tenham um consumo consciente. Fala. Eu posso ler a minha? Pode. Sim, o apelo é para ajudar o meio ambiente de forma consciente. Isso mesmo, muito bem. Aí a número 8. A Laura, pode ler para a prof? A número 8, Laura, por trás. Ô, prof. Oi, amor. Ô, prof, eu não fiz. Mas só ler, vamos fazer juntos. Tá. Por trás do apelo para que o leitor se informe sobre a amplitude da expressão consumo consciente há uma intenção. Veja, consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Que intenção é essa? Qual é essa intenção do consumo consciente ali? O que significa esse consumo consciente? Pode falar, prof. Pode. Essa intenção é que ele quer preservar e cuidar do meio ambiente? Tá certo, muito bem. Vai lá, Francisco, pode falar a sua. Eu não fiz essa, mas é minimizar os impactos negativos. Impactos da natureza, né? É, isso mesmo. Isso mesmo, tá certo. Ô, prof. Oi? Sabe a 7 ali? Sim. Então, eu botei o que estava escrito embaixo do título do texto. Qual Tá que é? certo? Consumir de forma consciente, sim, tá certo. Tá bom. Pode ser? Pode ser. Olha só. Aí vocês têm lá na número 9. Vocês têm lá na número 9 a questão aqui, ó. Releia este parágrafo, certo? Então, quem vai ler para a prof vai ser o André. Vai lá, André. Oi, prof. Pode ler para a prof a número 9? Sim, o conceito de consumo consciente não envolve apenas o que, mas também como e de quem você consome e qual será o destino do seu descarte. Pouco adianta usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção, ou comprar alimentos orgânicos de um produtor que não registra devidamente seus funcionários, utiliza-se de mão de obra infantil ou escrava. Muito bem. Então, pensando nesse parágrafo, ó, nesse trecho, a entidade, aí vocês tinham que assinalar.
Não admite, não emite nenhuma opinião, explica a importância de comprar alimentos orgânicos, pressupõe que o leitor não está ciente de como o consumo consciente é amplo. Qual delas vocês assinalaram? A última. A última, prof. A última, muito bem. Ó, a última opção, né? Ele pressupõe que o leitor não está ciente, né? Do consumo consciente, que é amplo, que é necessário, né? Que é obrigatório. Aí na letra B, a Isadora, pode ler para a prof? A expressão pouco adianta poderia ser substituída por tanto quanto, sem alterar o sentido do texto, ou introduzir um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo. A última. Qual delas? A última. Muito bem, a última opção ali, ó. Introduzir um exemplo, né? Aí lá na outra página, vocês têm uma informaçãozinha lá em cima. Que a professora pediu para vocês colocarem ali, que é importante, né? Deixa a prof colocar mais para cima aqui. Ó, texto de opinião, lembram que a professora pediu para vocês destacarem ali? Certo? Então, a Tayla, leia para a prof. Tayla. Aqui, ó, texto de opinião. O texto de opinião é aquele em que o autor, que também pode ser uma entidade ou uma instituição, emite seu ponto de vista sobre determinado tema. Para defender sua opinião, faz uso de argumentos por meio de diferentes mecanismos, dando exemplos, apresentando dados estatísticos, citando o discurso de autoridades no assunto, citando a posição de outras pessoas ou instituições, etc. Muito bem. Então, aqui fala sobre o texto de opinião, né? Que ele também pode ser uma entidade de instituição, né? Que emite, que fala, né, de um ponto de vista. Aqui na 10, vocês têm a palavra argumento e vocês vão ver que ela tem o significado aqui na página do dicionário, né? Aí vocês tinham que responder quais as definições, ó, quais as definições, a Heloísa, leia para a prof ali, Elo. Calma aí. Argumento do Light argumentou, senhor M. Ali é substantivo masculino. Indício ou prova pelo qual se tira uma consequência ou dedução. A gravação foi o argumento para exterminar o chantagista. 2. Ó, só um pouquinho, Elo. Aqui vocês têm a definição e aqui, ó, vocês têm a frase, tá? Falando sobre o argumento. Aí vocês têm outra informação 2. Vai lá, Elo, continua. Vestígio 3. Assunto, tema, enredo 4. Sumário, resumo 5. Discussão, contenda, alteração. Muito bem, então vocês têm as informações ali, ó, os significados 1, 2, 3, 4 e 5. Aí vocês tinham que escrever, que assinalar, na verdade, né? Escrever ali embaixo, desculpa, ó, quais as definições melhor se encaixam num tipo de argumento referente lá ao texto. Qual que vocês fizeram? A 1, prof. A 1 e a 5. Discussão? Eles estão discutindo lá? É um raciocínio de prova pelo qual se tira uma consequência? Eu botei só 1, prof. Quem mais colocou a 1? Não é a 1. A 1, ela está falando de uma consequência ou dedução. No texto que a gente leu, não fala sobre isso, uma dedução. É um argumento. Prof, ela está... a 3? A 3, um assunto, tema, um enredo. Tá faltando 1. E a 4? A E a 5. 2? A 5. Isso, quem é que falou a 2? Aí, ó. Isso, a 2. Prof. O indício. que era dedução. Tá? Ali, ó. Indício, vestígio. Então, ó, número 2. E assunto, tema e enredo.
Ó, vai aparecer aqui, ó. As opções 2 e as opções 3. Depois vocês têm lá a número 11. Pode ler para a prof. Pedro Henrique. Acho que ele não tá, prof. Tá? Eu posso ler? Vamos ver se o Pedro vai ouvir. Vai lá, Pedro Henrique, leia a número 11 para a prof. Releia o texto para descobrir quais mecânicos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Aí, Posso ler, prof? pode ler. O Pedro fez essa questão, Pedro? Não. O que ele quis falar ali? Pode, ó, é continuação da alternativa 10, tá? Vai lá, José, pode ler. Tá bom. Beleza, vou ler ali. Dado estatístico. Segundo parágrafo. Exemplo, 4º parágrafo, Ministério do Meio Ambiente. Exemplo, 5º parágrafo, Nações Unidas. E exemplo, 6º parágrafo, Instituto Acatu. Isso mesmo. Então, ó, o autor ou a entidade, ele deu exemplo e apresentou dados estatísticos. Esses dados que o José falou ali, né, eles estão mencionados naqueles parágrafos ali, né? Então, ali, ó, ele citou discursos de autoridade, ele apresentou a posição de outras entidades, né? Falou sobre a respeito da definição do consumo consciente. Então, o José, ele fez a resposta ainda bem completa e colocou a posição onde encontra cada uma dessas informações, né, nos parágrafos, tá? Podemos ir para outra? Na 10, na 12? Na 12, vocês tinham que assinalar. A Giovana, pode ler para a prof. Em textos de opinião. Em textos de opinião, depois de apresentar argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema. No texto que você leu, a solução aponta pelo governo do Brasil é propor ao leitor uma reflexão a respeito do consumo consciente, ensinar o leitor a reutilizar e reciclar os objetos que ele consome. Qual deles que vocês fizeram? Primeira. Isso, ali, ó. Propor o leitor uma reflexão, né? Ele deve respeitar, né, a natureza, ter o consumo ali consciente. Aí na outra página, vocês têm a número 13, certo? Ó. A Yasmin, leia para a prof. Yasmin. Yasmin, está ouvindo a prof? Yasmin, pode ler a número 13 para a prof, por favor? Ela tá aqui, prof. Ela vai ler, já viu ali. Yasmin, ativa o teu áudio. Isso, agora pode ler a número 13 para a prof? Ô, prof, é que eu não sei onde é que tá a minha apostila. Ah, tá. A Joana, leia para a prof. Joana. Joana, tá ouvindo a pro? Não tá ouvindo. Matheus, vai lá, Matheus, pode ler para a prof. Vou ler aqui. Assinale as 15? Isso, a 13. Essa solução é representada ao leitor. Em uma segunda parte do texto, o que marca a divisão do texto em duas partes? Aí eu botei vírgula. Não é a vírgula. O que é, gente? Ponto? Não. Prof, eu coloquei assim, quando ele começa a falar do programa. Não. Eu botei subtítulo.
Isto. Nós temos o título e o subtítulo, né? Então, apresenta o texto em duas partes. Muito bem, José. Qual é o título do nosso texto lá? O subtítulo? Consumir o quê? Consumir consciente. Isso mesmo. Aí, vocês têm a número 14, ó. A número 14. Na número 14, deixa eu ver quem que não leu ainda. A Maria Vitória. Vai lá, Maria Vitória, leia para a prof. A 14, né, prof? Isso. Para repassar o consumo, o texto aponta o uso do grupo de palavras que indicam ações a serem feitas pelo consumo consciente: repesar, reduzir, reutilizar e reciclar. Porque esse grupo de palavras é chamado de conjunto de R e S? Por que será que ele tem esse nome? Reutilizar, reduzir, reciclar, né? E repensar. Por quê? Eu botei porque todos começam com a letra R. Muito bem, isso mesmo. Né? Ó, Ô, prof, reduzir, R, reciclar, começa com R, né? Ó, reduzir, reutilizar, repensar e reciclar. Todos começam. Pode falar, André. Pode. Eu coloquei assim, porque significa as 4 formas de consumir consciente. E que as iniciais, né? Ó, que as palavras se iniciam com a letra R, tá? Desculpa. Depois vocês têm a número 15. A número 15, vocês têm ali, ó, o Pedro Teixeira. A Beatriz, vai lá, Bia, leia para a prof. Assinale. Assinale as alternativas que expressam uma opinião. Aí vocês têm 4 frases. Pode ler, Bia, para a prof. Consumir de forma consciente. Consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente. Causamos, né? Ao meio ambiente. A outra? Para o Ministério do Meio Ambiente, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária do cidadão para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. E a outra? Pouco adiantada, usar sacolas retornáveis de uma empresa que não toma o devido cuidado em seu processo de produção. A outra. Pesquise recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Muito bem. Qual delas vocês assinalaram, gente? Primeira e terceira. Primeira e terceira. Eu também assinalei primeira e terceira. Primeira e a
terceira. Muito bem. Quem está com o áudio ligado, gente, desligue, tá? Você está fazendo Tá bom. som. Depois, vocês têm lá palavrinhas de lá para cá. Numeral, tá? A professora vai colocar aqui, vocês vão ver, então, fazer a correção. Após vocês responderem ali. Aí nós temos numeral. Então, aqui vocês têm, ó, releia o seguinte trecho, tá? Pode ler a Heloísa. Vai lá, Elo. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Aí vocês têm uma pergunta. Que palavras, apareceu ali, né? Do trecho, expressam a ideia de quantidade? Copiam. Copias. Posso falar, prof? Pode? Posso falar, prof? As palavras 2/3. Isso mesmo, aparece 2/3. 2/3 está indicando quantidade. Ótimo. Aí na outra página, vocês têm uma tirinha que vocês tinham que responder a perguntinha. Na tirinha falava a seguinte questão assim, ó. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar. A Mônica fala para o Cebolinha. Aí, o Cebolinha diz o seguinte: 1, 2, 3, 4. E no último quadrinho, lá no segundo quadrinho, 253. Olha a cara do Cebolinha, né? E a Mônica onde foi parar, né? E 54. Olha lá como o Cebolinha está falando. Olha a carinha do Cebolinha assustado. Aí vocês tinham que fazer a interpretação da letra A. Opa, apareceu ali. O Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pular corda? Que palavras ele usou para expressar essa quantidade de pulo? Quais são essas palavras? 50. 2, 3, 4. Vamos fazer por ordem? 253 e 254. Vamos fazer por ordem. No primeiro quadrinho, tem alguma palavra ali, um numeral que se expressa, uma quantidade? Não. Estou fazendo exercício para perder peso. Na fala da Mônica, no primeiro balãozinho não tem. Me ajuda a contar. Tem algum numeral aqui, alguma quantidade, palavra que expressa? Não. Não. Na fala do Cebolinha, tem? Sim. Qual? 1, 2, 3, 4. Então, vocês deveriam escrever ali, ó. Isso mesmo. Então, a fala do Cebolinha. E depois? 253, 254. Isso mesmo. Então, vocês, na hora de escrever, vocês vão escrever as palavrinhas corretamente, né? 1, 2, 3. A linguagem do Cebolinha é 3, né? Ele fala 3. Mas na hora de escrever, vocês vão escrever 3, 4, né? Ó, 53, tá? 54, tá bom? Vão escrever certinho ali, de acordo com as normas da língua portuguesa. Aí vocês têm lá, ó. Professora. Oi? Posso ir ao banheiro? Pode. Aí vocês têm. A Elô liga a câmera, Elô. Vocês têm lá a letra B. O Iago, leia para a prof. Iago. Oi? Iago, leia a letra B para a prof. Eu não sei, eu perdi minha apostila. Ah, tá. Então, quem quer ler ali para a prof? É o prof. Pode ler, José. A Joana também liga a câmera. Se ele utilizasse algarismos, como esses algarismos seriam representados? 1, 2, 3, 2, 4, 253, 254. Isso mesmo. Então, algarismos são os símbolos, ó. 1, 2, 3, 4, 253 e 254. Muito bem. Depois vocês têm ali a informação sobre o numeral, né? Aqui fala sobre os números
A classificação dos numerais, cardinais, multiplicativos, fracionários e ordinais. Aí vocês têm lá na outra página também a alternativa 3 de assinalar. Gustavo, pode ler para a prof. A número 3. A 3, Fran? Isso. Assinale as alternativas que apresentam numerais. Qual que você fez, Gustavo? Conquistei o primeiro lugar nas Olimpíadas Muito de bem. Matemática. A outra? Minha avó tem o triplo de minha idade. Ótimo. O que mais? Fiquei com apenas um quarto dos doces que sobraram. E tem 6 chamadas não atendidas em meu celular. Muito bem. Então, são essas opções aqui, ó. Pessoal, lembrem que ó, os numerais, eles vão estar, né, representados, ó, por meio de palavras, tá? A professora, mas tem um numeral ali, ó, 5. Aqui, ó, nós temos o símbolo, né? Como a gente fez na atividade anterior, ó, o algarismo, tá? E os numerais, então, nós vamos indicar por meio de palavras, tá bom? Depois vocês têm... Oi? É a primeira, a quarta, a quinta e a sexta, né? Isso mesmo. A primeira, a quarta, a quinta e a sexta. Aí na página 4, na número 4, desculpa, vocês tinham que colocar as cores, tá? Então, ó, ordinal, cardinal, fracionário e multiplicativo. Ordinal, ali é um vermelhinho, né? Um rosa. O cardinal é um verde. Fracionário, azul. E multiplicativo, vocês tinham o laranja ali, né? Um laranja. A professora vai colocar e vocês vão para a prof, tá bom? Olha só. Então, a prof vai rolar aqui. Eu acho que caiu a nossa conexão. Vocês estão ouvindo a prof?